Olha, Lari, a gente acabou de receber aqui da assessoria do PSD, eu digo CNN, o Igor encaminhou aqui, meu editor-chefe, né? O PSD, então, passa a ser a maior bancada do Senado Federal, 16 representantes, o partido de Rodrigo Pacheco, 6 mulheres, portanto, então, ultrapassa o partido de Jair Bolsonaro, o PL, passa a ser o partido de Gilberto Kassab, que está em Brasília hoje, articulando muito para a reeleição de Rodrigo Pacheco. O partido de Gilberto Kassab passa a ser a maior bancada do Senado. Por que que isso é importante? Porque dá espaço prioritário ali na composição das comissões, tem um peso grande e ajuda a diluir um pouco o peso da oposição, do PL, na ocupação desses espaços. Lembrando que algumas comissões foram muito importantes para o avanço do bolsonarismo, em especial na Câmara, né? Então, direitos humanos acabou ficando nas mãos do grupo de Bolsonaro, Comissão de Constituição e Justiça, Carla Zambelli no meio ambiente, enfim. Então, é para vocês entenderem por que todos esses espaços são importantes e o PSD está jogando tudo para diluir o poder do PL de Jair Bolsonaro. Os meninos conseguem voltar aqui, Igor? Obrigada. Porque aí eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Yuri, o que acontece né? Ao desbancar o PL, o partido de Gilberto Kassab está dando uma força também para Lula, porque dilui um pouco a possibilidade desse grupo ganhar espaços significativos e, digamos assim, conseguir, de certa forma, comandar a pauta relevante nesse primeiro bimestre. É isso, quer dizer, isso sempre esteve aí no radar ou no planejamento que Gilberto Kassab estava fazendo para o PSD. Isso já vinha quando conseguiu a filiação de Rodrigo Pacheco para o partido, lembrando que ele vinha do DEM, na verdade, quando foi eleito presidente do Senado, mesmo partido que era também na época de Davi Alcolumbre, mas depois migrou para o PSD, quando ensaiou, inclusive, aquele projeto de candidatura à presidência. Esse domínio do PSD no Senado sempre esteve nos planos de médio prazo, digamos assim, de Gilberto Kassab. Agora, isso significa, você mencionou, para o governo, até pelo fato de ter ministros, né, Alexandre Silveira, senador que está concluindo o mandato, e Carlos Fávaro, que está no meio do mandato. Agora, pensando nesses 16 no total, o quanto deles são votos de fato para o governo? Talvez não deve chegar aos 100%. Na eleição de Rodrigo Pacheco, a gente já sabe que não é 100%, inclusive com declaração oficial, por exemplo, do senador Nelsinho Trádio, que acabou de anunciar agora há pouco que vai, de fato, votar em Rogério Marinho e emblematicamente estava fazendo isso junto com Lucas Barreto, que também é do PSD, mas é do PSD do Amapá, de Davi Alcolumbre. Aí, reforçando aquela apuração que você trouxe, Dani, do quanto a terceirização da articulação da reeleição de Rodrigo Pacheco para Davi Alcolumbre, se por um lado ajuda a agregar votos e faz com que Davi Alcolumbre consiga agregar votos para Rodrigo Pacheco, por outro também acaba provocando, tem um efeito colateral. Se o discurso radical dos apoiadores de Rogério Marinho tem um bônus e ônus, de certa forma também o fato de Davi Alcolumbre ser o principal articulador, para muitos mais articulador do que o próprio Rodrigo Pacheco, e muita gente, inclusive aliados de Rodrigo Pacheco, cobram maior protagonismo do presidente do Senado nessas articulações, Davi Alcolumbre acaba também cumprindo um pouco desse papel de bônus e ônus da candidatura à reeleição de Rodrigo Pacheco. Dani. Fala, meu bem. Desculpa, eu achei que era a minha vez. Só para fazer um adendo aí nessa questão, você falava de como o PSD tem se articulado para isso, né? De cabeça eu lembrei de quantos senadores de dezembro para cá acabou o Gilberto Kassab conseguindo para o PSD. A gente teve essas duas agora nessa semana, como a gente explicou já pensando na questão da divisão, mas o senador Marcos Rogério, que ficou muito conhecido durante a CPI da pandemia, até para bancar muita coisa ali do bolsonarismo, ele está afastado, está de licença, e o suplente dele, que era do PL, acabou indo para o PSD.
agora em janeiro, mais uma movimentação. E a gente trouxe também essa informação em dezembro de que a suplente de Carlos Fávaro, ministro, era considerada bolsonarista do PP de Arthur Lira. E aí, para poder Carlos Fávaro ser nomeado ministro, mais o ministro do PSD, teve todo um trabalho e ela foi do PP para o PSD, já está nessa conta que a gente recebeu hoje também, tudo isso de dezembro para cá. Pensando, então, não só aumentar a bancada, como também conseguir garantir mais um ministro ali no governo Lula, né? Então, toda essa movimentação mostrando a articulação do PSD nos últimos tempos. A grande questão para mim, Leandro, e aí eu jogo a bola para você, isso... É a questão da traição, né? Eu tô começando a ficar observando aqui. Primeiro, a votação é secreta, né? Bom, o lado do Marinho, como contou aqui o Leandro Rezende, está crente que é nessa tentativa, né? Por exemplo, o suplente do Marcos Rogério, Marcos Rogério, apesar de bolsonarista, é muito próximo do Rodrigo Pacheco. Então, as pessoas contavam que, mesmo ele voltando, se ele estivesse lá, mesmo sendo bolsonarista, ele apoiaria Pacheco, de quem ele é muito amigo. O problema é que o suplente não. Então, dizendo assim, olha, tá faltando fazer peso nisso para garantir esse voto. Ou seja, essas operações que foram feitas não necessariamente vão garantir a fidelidade que o Rodrigo Pacheco vai precisar para fechar isso, Leandro. E essas pessoas, né, esses senadores estão acabando de chegar no PSD, o que, na avaliação do povo do Rogério Marinho, é ainda mais fácil para que eles, eventualmente, sejam as traições, né, sejam desse grupo de senadoras, no caso, que venham algumas das traições que eles precisam para ganhar a eleição amanhã. A esperança do PL, a esperança do Rogério Marinho é essa, de que partidos que ou não declararam apoio formal a ninguém, ou que estão divididos, né, eles sejam, em sua maioria, eleitores do Rogério Marinho, ou que pessoas, ou senadores que estejam na lista do Rodrigo Pacheco, votem no Rogério Marinho. Essa é a esperança deles. E aí, cai assim, né, com esse movimento que o PSD faz, cai um argumento que o PL tem usado bastante, né, de que eles, como maior bancada, teriam uma prerrogativa de ter um espaço maior dentro do Senado e de ter ali uma certa tradição de fazer o presidente do Senado, por consequência, o presidente do Congresso, né? Então, agora, o PSD consegue aí essa mudança e consegue se tornar a maior bancada, e aí, só destacando o que a Larissa dizia, né? Você tem a suplente do ministro Carlos Fávaro e a suplente do ministro Wellington Dias, como, enfim, fiéis dessa balança a favor, no caso do PSD.